Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Play no Mistério, e hoje falaremos de um caso que deixou os Estados Unidos por mais de uma década sem respostas. Corpos encontrados à beira de uma estrada, vítimas com perfis semelhantes e um assassino invisível, até que em 2023, um homem comum, um arquiteto, foi finalmente preso. Em abril de 2026, ele confessou. Mas o mais assustador é que ele nunca esteve escondido. Ele tinha uma família, uma casa, uma vida normal. Tudo começou oficialmente em dezembro de 2010. A polícia procurava por uma mulher, Shannon Gilbert, em Long Island, Nova York. Mas durante as buscas, um corpo foi encontrado, e depois outro, e mais outro. E em poucos dias, 4 mulheres foram localizadas na mesma área. Elas ficaram conhecidas como Gilgo 4. Todas tinham algo em comum. Todas eram acompanhantes de luxo. Garotas que trabalhavam com encontros marcados pela internet. Com o tempo, novas buscas revelaram algo mais perturbador, mas 10 vítimas foram associadas à área, e naquele momento ficou claro: um assassino em série estava atuando, e ninguém fazia ideia de quem ele era. Os investigadores perceberam rapidamente um padrão. As vítimas eram abordadas online, marcavam encontros e desapareciam sem deixar rastros. De acordo com depoimentos de familiares, alguns parentes receberam ligações após o desaparecimento. E a voz que falava era calma, controlada, quase calculada, como se alguém estivesse observando tudo de perto. Durante anos, esse homem conseguiu escapar, sem suspeitos, sem provas diretas, sem respostas. Décadas depois, o nome finalmente surgiu: Rex Heumann. Segundo registros oficiais, ele era um arquiteto bem estabelecido em Manhattan, casado, pai de filhos e um homem com uma rotina comum. Trabalhava em um escritório, circulava pela cidade diariamente e voltava para casa como qualquer outra pessoa, mas havia um detalhe que chocou os investigadores e o público. Durante um processo judicial, sua esposa esteve presente no tribunal, acompanhando parte do caso. My thoughts and prayers are with the victims and their family. Their loss is immeasurable, and the focus should be on them at this time and moment. I ask that you give some privacy to my family as they navigate through this very difficult time. Uma imagem que marcou profundamente a cobertura do julgamento, porque enquanto o pai descobria quem ele era, a família dele também estava lidando com essa realidade. E segundo autoridades, não há indício de que a família soubesse do crime, mas o contraste entre a vida pública e os atos ocultos torna esse caso muito perturbador. De acordo com documentos de investigação, fontes como o Departamento de Justiça e imprensa americana, ele escolheu mulheres em situação vulnerável, entrava em contato por plataformas online, usava celulares descartáveis, marcava encontros discretos. Os investigadores apontam que ele era metódico, organizado e extremamente cauteloso. Ele estudava rotinas, planejava cada passo a passo e evitava qualquer erro. E durante anos, isso manteve ele fora do radar. O caso ficou parado por muito tempo, mas em 2022, uma nova força-tarefa foi criada. Segundo fontes, os investigadores reanalisaram tudo com tecnologia moderna. Registros antigos de celulares foram rastreados, padrões geográficos foram identificados e todos os caminhos levavam ao mesmo nome, Rex Heumann. A prova decisiva veio através de DNA. De acordo com informações divulgadas pela imprensa americana, material genético obtido a partir de um objeto descartado por ele foi compatível com evidências encontradas nas vítimas. Naquele momento, o quebra-cabeça finalmente se encaixou e ele foi preso em 2023. E em 8 de abril de 2026 veio o momento mais aguardado. Rex Heumann se declarou culpado e confessou o envolvimento em múltiplos assassinatos. Ele admitiu ter tirado a vida de pelo menos 8 mulheres ao longo de décadas.
Durante o processo judicial, detalhes confirmados pelas autoridades mostraram que ele conhecia informações que apenas o responsável poderia saber. O julgamento e os acordos judiciais ocorreram em abril de 2026, com expectativa de sentença definitiva ainda no mesmo período. Mr. Heumann, before I show you when the allocution is taken, I have some questions to ask of you. They're obvious and simple questions, but I have to ask them. Okay? Yes, Your Honor. How old are you? 62. Do you read and write English? Yes. Have you discussed this case with your attorney? Yes, I have. Have you had no time to discuss this case with your attorney? Yes, I have. After discussions with your lawyer, you feel it's in your best interest to plead guilty rather than go to trial. Yes, Your Honor. Are you satisfied with the manner in which your attorneys represented you in this case? Yes, I am. I must say that the attorneys on both sides of this case have been excellent, unbelievable lawyers. Do you understand that by pleading guilty to a charge, that is the same as you gone to trial and not guilty of that charge? Yes, Your Honor. You understand that by pleading guilty, you're waiving a number of very important rights. Yes, Your Honor. Alright, now these rights include your right to a trial by jury, by the court, your right to have the prosecution produce evidence and witnesses to prove your guilt beyond a reasonable doubt, your right to cross-examine those witnesses, and your right to testify on or on behalf or during any silent, your right to call witnesses or submit evidence on your behalf. Do you understand those rights, as I just explained? Yes. You understand that by pleading guilty, you're giving up those rights. Yes, I do. Alright, now a defendant ordinarily retains the right to appeal even after pleading guilty. Possível resultado, segundo especialistas, de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. Além disso, há possibilidades de novas investigações ligarem o nome dele a outros casos, mas existe um detalhe que chamou ainda mais atenção. Por que ele decidiu se declarar culpado justamente agora? Estratégia? As provas contra ele eram extremamente fortes. DNA, registros de telefone, histórico digital. Ir até o fim de um julgamento poderia expor ainda mais detalhes e praticamente garantir uma condenação muito mais dura. Mas, ao admitir a culpa, ele evita um processo longo, reduz parte da pressão legal e mantém algum controle sobre o que vem à tona. E tem um ponto que pesa mais ainda. Rex Heumann era casado, pai de filhos, e sua esposa chegou a acompanhar momentos no tribunal, um julgamento completo que poderia expor ainda mais a família. Então, no fim, a decisão não foi sobre inocência ou culpa, foi sobre estratégia. Quando alguém como ele confessa, geralmente significa uma coisa. Ele sabia que não havia mais como escapar. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem. Muito obrigado.